estamos de volta, falando aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, no penúltimo dia da 34ª Expo Inter, e vamos saber a previsão do tempo para este final de semana. Quem está se preparando para visitar a Expo Inter neste sábado pode ficar tranquilo, que a previsão é de tempo seco e muito sol. As temperaturas também mudam bastante. Apesar do dia estar começando com frio, durante a tarde deve esquentar bastante e os termômetros podem registrar até 24 graus em Esteio. Para a agricultura, a previsão também é de boas notícias. Apesar da sequência de chuva das últimas semanas, o sol que já dura alguns dias contribui para secar o solo e garantir o plantio do milho. Entre o domingo de noite e a segunda-feira, deve chover com força e ventar muito no Rio Grande do Sul. Mas diferente do último mês, desta vez, a instabilidade dura por pouco. Depois volta a ter tempo seco nas regiões gaúchas. Na campanha é preciso atenção com as geadas, que devem voltar a atingir o campo entre terça e quinta-feira. Obrigada. E agora nós vamos saber como foi a semana, a movimentação aqui na casa do Grupo Bandeirantes, na Expo Inter, que mais uma vez marca presença forte nessa que é a maior exposição agropecuária da América Latina. A movimentação foi intensa e prossegue no final de semana. E o maior encontro foi na noite da última terça-feira. A Casa da Band no Parque de Exposições Assis Brasil ficou lotada na noite desta terça-feira por representantes políticos e autoridades do agronegócio. Durante o encontro, personalidades de diferentes setores manifestaram a participação da Bandeirantes no evento e a importância da feira. A Band tem a real dimensão do que a agricultura, o agronegócio, né, aquilo que faz no campo hoje, que se faz no campo do Estado do Rio Grande do Sul, agrega de positivo para o PIB do Estado do Rio Grande do Sul. E, portanto, está dando essa cobertura, essa dimensão e colocando, vamos dizer assim, naquele alcance necessário. O Rio Grande do Sul está se conscientizando da necessidade de se articular de maneira mais consciente com o país. Ou seja, crescer junto com o país. Isso está refletido aqui na Expo Inter, né? Onde todas as pessoas são bem recebidas, onde os distintos atores da base produtiva do Estado estão convivendo e onde se pensa no Rio Grande, no futuro, na produção, na qualidade, na inovação. É um bom momento da economia brasileira, gaúcha, e nos afeta de forma muito direta, porque mesmo sendo em Esteio, a Expo Inter tem um rescaldo direto em Porto Alegre. As pessoas ficam em Porto Alegre nos hotéis, usam os bares, restaurantes, usam o comércio de Porto Alegre. Ajuda a dinamizar muito a nossa economia. É uma feira de business, mas também é uma feira de confraternização. E a Band cumpre esse papel nos últimos anos, remodelamos a nossa casa, ampliamos o nosso espaço e definitivamente, desde a metade de 2010, colocamos os dois pés no agronegócio. O otimismo em relação aos resultados da 34ª edição da Expo Inter também é grande. A expectativa é que este ano a feira supere o resultado de 1 bilhão e 100 milhões de reais alcançados no ano passado. Temos certeza, nada deverá ocorrer, salvo posições em contrários que venham a surgir, não. Devemos concluir uma bela Expo Inter com resultados proativos. E a Expo Inter cumpre este papel de levar essas novas tecnologias, essa genética apurada para dentro das propriedades. Não há um destaque, mas há uma compreensão geral de que nós precisamos cada vez produzir mais em cima de uma mesma área. Vamos voltar agora com a repórter Vanessa Pires de um outro ponto aqui do Parque Assis Brasil em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Neste penúltimo dia da 34ª Expo Inter, faz frio na manhã de hoje aqui, o sol já apareceu, são 10 graus que marcam os termômetros e a Vanessa está ao lado do coordenador da Expo Inter, o diretor aqui do parque, vai trazer mais informações, Vanessa, inclusive em relação ao acesso do público aqui e nos estacionamentos. Houve problemas no final da semana passada, até mesmo ao longo da semana, com estacionamentos lotados devido ao grande público por aqui. O que tem de previsão para este final de semana em relação a isso, Vanessa? Bom, Lisemar, a expectativa de público para este final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, é de aproximadamente 100 mil pessoas por dia. Então, para evitar transtornos no trânsito, procura por vagas de estacionamento, a orientação é vir de trem, Satão. Bom dia. Exatamente. Durante a semana, com um público médio de 40 mil pessoas que nós fizemos essa semana,
os nossos estacionamentos já lotaram. E nós imaginamos dobrar esse público, aí nesse caso de estacionamento a coisa fica mais complicada. A recomendação é vir de trem, porque o espaço interno não é para veículos, é para pessoas, é para visitantes. Nós temos toda uma infraestrutura e curiosidades aqui dentro da feira, especialmente os animais, porque as pessoas que vivem na área metropolitana e área urbana têm um carinho, um afeto muito grande pelos animais e uma curiosidade. É a oportunidade das pessoas que vivem na área metropolitana de Porto Alegre virem a Esteio visitar esses animais, porque o tratamento que eles dispensam a esses animais é semelhante a animais domésticos. Exatamente. E os horários de pico também, Lisemar, aumenta o número de pessoas. O parque abre a partir das 6 horas da manhã, só que o público mesmo chega no início da tarde, que o dia está mais quente. Seu Telmo, então, o que a gente pode fazer para aproveitar bem o parque? E quais são as dicas para o visitante que ainda não veio e vai aproveitar esse último final de semana? Bem, como eu citei, a área dos animais é uma área bastante visitada. A área das máquinas também tem muita curiosidade. Nós temos um parque de diversão. Nós temos a agricultura familiar, que tem curiosidades na parte de alimentação. Nós temos um pavilhão também destinado à alimentação mais popular. Enfim, tem todos os equinos, todas as raças de equinos têm atividade durante o fim de semana. É outra curiosidade. As pessoas têm uma ligação muito forte com o equino, independente de raça. E, na verdade, nós temos várias atrações de todas as raças durante o fim de semana em Esteio. Rapidinho para a gente encerrar, até agora a feira cumpriu a sua expectativa? Nós acreditamos que cumpriu. Não só a questão de números, que muitas vezes a gente fica muito fixado em questão dos números de comercialização. Para nós é importante o número de pessoas que vêm aqui e o relacionamento e o ambiente. Isso para nós é muito importante, não apenas os números. Muito obrigada, Sr. Telmo. Lisemar, é com você. Obrigada, Vanessa. Só lembrando, o ingresso para a Expo Inter custa R$ 8,00 para pedestre, R$ 20,00 para o automóvel, dá direito ao ingresso do motorista e R$ 4,00 para crianças e idosos. E agora nós recebemos aqui o vice-presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, FETAG que está lá no pavilhão da agricultura familiar e que tem um importante papel também aqui dentro da Expo Inter. Há pouco nós ouvimos o discurso da presidente Dilma na inauguração oficial ontem, do ministro da Agricultura, do governador. E também a FETAG teve voz neste momento, ontem na inauguração. Como é que vocês estão avaliando estas palavras que foram colocadas aqui, mas também o desenvolvimento da Expo Inter? Bom dia, obrigada por estar aqui conosco nesta manhã fria. Bom dia, Lisemar. A FETAG avalia hoje as colocações que a presidente Dilma fez como positivas. Todas as questões estão vindo para a agricultura familiar, recursos, novos programas. Mas também nós temos a preocupação e a certeza que junto com isso tem que vir algumas coisas a mais para que a nossa agricultura familiar possa desenvolver plenamente. Nós falamos que tem para a gente poder ficar tranquilo hoje no campo, nós precisamos mexer em 3 questões na agricultura familiar. Primeiro, que seja resolvida a questão do endividamento agrícola, da agricultura familiar, que está encaminhado e esperamos agora, durante os próximos 15 dias, que a gente consiga fechar. A segunda é que nós temos que mexer na questão da renda da agricultura. Não adianta nós colocar recursos na agricultura, cada vez investir mais, produzir, aumentar a produtividade, mas na hora que o agricultor responde com a produtividade, os preços baixam. E o agricultor aí não consegue cumprir ou honrar os seus compromissos. Então essas questões nós temos que rever. E para isso nós precisamos do quê? Colocar o PGPAF num valor ideal, que é no mínimo custo de produção, que garanta isso, e também que a gente possa garantir o Proagro também para toda a produção, não só para a conta do banco. Se nós fizer isso, nós vamos estar dando uma garantia de renda, pelo menos garantindo o mínimo possível para o agricultor familiar. Claro que vocês não esqueceram das reivindicações, mas aqui durante a Expo Inter o palco é outro. Vocês estão felizes com a comercialização lá no pavilhão da agricultura familiar? Sim, com certeza. A feira, para nós, ela se tornou dos 13 anos para cá, na verdade, que a FETAG começou a entrar dentro da Expo Inter. E para nós, cada ano ela vai aumentando o sucesso, né? Os agricultores familiares estão batendo recorde. Eu não tenho os números de ontem ainda, mas de quinta-feira, a agricultura familiar já tinha vendido mais de R$500 mil. É um sucesso esse pavilhão. É um sucesso.
Muito obrigada ao vice-presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, os convidados que estiveram aqui conosco neste início de manhã fria aqui em Esteio. Nós voltamos com mais Expo Inter no Band Cidade às 8h15. Agradecemos a audiência de todos e o Agroband volta no próximo sábado. Um bom final de semana e uma boa Expo Inter.